Não ele. Eu quero uma foto só com os netos de verdade. Minha mãe disse isso no aniversário de 65 anos dela, com os 6 netos já enfileirados para o fotógrafo. Meu filho estava em segundo da esquerda, com 8 anos, a gola da camisa arrumada, esperando a avó sorrir. Em vez disso, ela apontou para ele. A sala ficou em silêncio. Ele olhou para mim, tentando entender o que deveria fazer com o rosto. Atravessei a sala, abotoei o casaco dele e o levei para casa. Eu não discuti, e ninguém tentou nos impedir. Às 5 da manhã seguinte, minha cunhada tinha saído do grupo da família. Depois, ela me mandou uma mensagem. Me liga antes que seus pais liguem para você. Meu nome é Beia. Eu achava que a pior coisa que minha mãe tinha feito era dizer que meu filho não contava. Ao nascer do sol, eu descobri que aquilo era a menor das coisas que ela tinha feito. Fica comigo nessa história. E, se quiser, me conta de onde você está ouvindo. Eu gosto de saber quem está aqui comigo. Eu faço a contabilidade de uma cooperativa Maple e de 2 igrejas aqui no condado de Calonia, em Vermont. Já faço isso há 11 anos. Números na coluna da esquerda, o que eles significam na coluna da direita. É assim que vou contar essa história, em ordem. Do jeito que eu colocaria tudo no papel. E a festa de aniversário não foi onde tudo começou. A festa foi apenas onde eu descobri tudo. Mas primeiro você precisa estar naquela sala. A festa foi no salão paroquial da Depot Street, diante do mesmo painel pintado que o estúdio Osworth usa em todos os aniversários importantes da família Tornick desde 1988. Isso significava que qualquer coisa que acontecesse diante daquele painel estaria sendo comentada no balcão da cooperativa em Danville até a manhã de terça-feira. Chegamos cedo. O Wilder carregava o cartão. Primeiro, ele escreveu o nome dela a lápis no envelope e depois passou por cima com caneta. Ainda dava para ver o traço da primeira tentativa por baixo da segunda. O fundo do salão estava frio, perto das mesas dobráveis, então ele manteve o casaco, e eu deixei. Fevereiro neste condado não negocia. Minha mãe ocupava aquela sala do mesmo jeito que sempre ocupou todos os lugares onde já a vi. Ela cumprimentava cada neto pelo nome e fazia uma piada particular com cada um, daquele tipo que só existe quando você prestou atenção durante o ano inteiro. Perguntou para June sobre o dente da frente. Aos gêmeos, perguntou qual dos dois estava mentindo sobre a lição de casa. Ela colocou a mão no ombro de Wilder ao passar por ele. Depois virou para mim. Você trouxe seu menino. Não o nome dele. Não as crianças. Seu menino. Foi isso que eu ouvi. Eu não fiz nada. Eu ouvia versões disso havia 7 anos e tinha treinado a mim mesma para fingir que não significavam nada. Sylvie Tordick Ames estava sentada no canto da sala, perto do cabideiro. Não estava comendo, não estava conversando. Estava na única cadeira daquele salão de onde dava para ver as 2 portas. Ela tem 71 anos. Veio sozinha. Como sempre vai a tudo. Hanatada estava na mesa dos fundos, servindo café para pessoas que ainda nem tinham pedido. Minha cunhada nunca mantém contato visual por mais de 2 segundos quando está escondendo alguma coisa. E tinha alguma coisa incomodando ela. B. Em novembro, eu levei sua mãe de carro até. Alguém queria creme. Ela se virou para pegar. A frase ficou entre nós, inacabada, e eu deixei assim porque tinha um cartão para entregar à minha mãe e um menino para cuidar. Um primo apareceu com uma prancheta e disse: a lista de abril deste ano vai ser lida mais cedo na reunião, para que as pessoas possam chegar aos seus arbustos antes de a corrida começar. Então o fotógrafo bateu palmas 2 vezes e pediu os netos. O fotógrafo perguntou quantos eram. Minha mãe disse 6. Eles subiram no pequeno palco, por ordem de altura, e isso colocou o Wilder em segundo da esquerda, ao lado de June. Os 2 estavam bem vestidos. Os 2 estavam com sapatos bons. Ele ajeitou a gola. Tinha treinado aquilo. Minha mãe levantou um dedo. Não a mão. Um dedo. Do jeito que você aponta para um prato lascado. Não ele. Eu quero uma só com os netos de verdade. O silêncio que veio depois não foi de horror.
Preciso que você entenda a diferença, porque tive 6 meses para pensar nisso, e essa diferença é a história toda. O horror é barulhento por dentro. Aquilo era como se 60 pessoas tivessem chegado à mesma conclusão, no mesmo instante, elas não tinham ouvido nada. Uma perna de cadeira se mexeu. Alguém colocou um copo sobre uma mesa que já tinha um descanso de copo. O fotógrafo olhou para o palco e depois para ela, sem levantar a câmera. 5, ela disse para ele. Tire 5. Ele tirou 5. Minhas mãos encontraram os botões de madeira do casaco de Wilder antes que o resto de mim tivesse decidido qualquer coisa. Aquele casaco tem 4 botões, e eu já os abotoei 1000 vezes. Nem precisei olhar. Ele ainda estava sorrindo quando o flash disparou. Ainda estava sorrindo quando cheguei até ele, e essa é a parte que eu pagaria qualquer coisa para não ter visto. Atravessei a sala. Fechei o botão de cima e depois os outros 3. Segurei-o pelos ombros, virei seu corpo e nós atravessamos aquele salão inteiro, passando por todas as pessoas que minha família conhece, e ninguém se levantou. Na porta, Sylvia Tordick Ames colocou 2 dedos no meu cotovelo. Ela não perguntou se eu estava bem. Disse uma palavra e soltou meu braço. No caminhão, meu maxilar estava se mexendo sozinho. O aquecedor soprava de um jeito que só esquentava um lado do meu rosto. E eu me lembro de pensar que deveria estender a mão e arrumar a saída de ar. E me lembro de não arrumá-la durante todo o caminho para casa. Tinha bolo. Tinha. Vamos comprar o nosso. Tá bom. E então ele parou de perguntar. Essa é a parte sobre a qual crianças de 8 anos perguntam tudo. Elas perguntam por que o céu fica daquele jeito. Perguntam o que acontece se engolirem chiclete. Mas meu filho ficou no banco de trás daquele caminhão por 20 minutos e não me perguntou absolutamente nada. O estacionamento estava mais claro do que eu esperava para as 4 da tarde de fevereiro. Ainda havia uma faixa azul sobre o morro quando saímos. Aqui, o pôr do sol volta 1 minuto por dia, e você nem percebe até que, um dia, percebe. Sylvia disse uma palavra na porta outra vez. Eu não sabia o que ela queria dizer e estava abalhada demais para perguntar. Então guardei aquilo na cabeça, fui para casa e fiz 2 caixas de macarrão. Ele foi dormir às 9. Eu não. Fiquei deitada por cima dos cobertores, com o celular na mão, rolando a conversa da família como se fosse um extrato bancário. Às 11h40, minha mãe postou a foto, aquela com 5. Embaixo, escreveu que seu coração estava cheio e que era abençoada além de qualquer medida. Depois escreveu outra coisa. Pediu a Aaron, Lisa e Renata que confirmassem o resumo de janeiro que ela tinha encaminhado da empresa responsável pelo fundo, só para saber que todos tinham visto, já que abril chegaria antes que percebêssemos e a lista precisava estar certa. Lisa colocou um coração. Aaron escreveu que ligaria para a empresa do fundo na segunda-feira para resolver tudo. Renata não escreveu nada. Eu ainda não sabia, mas pouco depois das 3 da manhã, alguma coisa estava acontecendo em uma conversa da qual eu não fazia parte. E, quando descobri, toda a situação já tinha mudado de forma. Em vez disso, rolei a conversa para cima. Encontrei o resumo de janeiro que minha mãe tinha encaminhado algumas semanas antes. Todos tinham agradecido a ela. Eu também tinha agradecido. Ele estava ali na conversa como um boletim da igreja, uma página, perfeitamente normal. E lembro de pensar que, pelo menos, alguém naquela família mantinha tudo organizado. A janela sobre a pia da cozinha fica preta até quase 7 da manhã naquela época do ano. Fiquei olhando para ela sem ver nenhuma mudança. Às 5h02, um nome saiu do grupo. Então meu telefone tocou. Renata não fica enrolando. Ela começa no meio da história e começa pelas datas. 12 de novembro. Eu levei sua mãe para St. Johnsbury. Escritório Rose, na Eastern Avenue. Ela estava com uma pasta com uma aba azul. Levou a pasta para dentro. Eu fiquei na sala de espera e ela saiu 40 minutos depois sem ela. O que tinha dentro? Eu nunca abri. Ela disse que era só para organizar as coisas. Então algo mudou na voz dela, e não era pedido de desculpas. 2 horas atrás, ela mandou uma mensagem só para mim.
Perguntou se eu colocaria por escrito que o compromisso de novembro foi apenas para cuidar da papelada. B. Ela quer que eu seja a pessoa a dizer isso. Ela não foi de carro comigo porque precisava de uma carona. Ela tem carro. Sentei no segundo degrau da escada. Tem mais uma coisa. Aquele resumo de janeiro no grupo não foi aquilo que o banco enviou. Você viu o que o banco enviou? Não, mas trabalho no escritório do secretário municipal há 9 anos, e sei reconhecer um documento quando alguém mexeu nele. Então ela disse a parte mais séria, sem mudar o tom, do jeito que você ler é um valor total. Você precisa saber que isso favorece a gente. O Aaron, meus filhos. E mesmo assim estou ligando para você. Repete para mim, para eu saber que você ouviu. Eu repeti o que ela disse. Ela falou que o resumo de janeiro não era o que o banco tinha enviado. Às 6h15, ainda estava completamente escuro. Eu estava com o arquivo aberto no laptop e a luz da cozinha apagada, porque não queria deixar o andar de baixo inteiro iluminado. Levei 40 segundos. Não tinha papel timbrado. Não tinha rodapé. Não tinha segunda página. O documento tinha sido exportado direto de um editor de texto. E, em 11 anos, eu já abri talvez 9.000 documentos de uns 200 fornecedores diferentes, e uma empresa de administração de fundos não manda um PDF sem papel timbrado. Essa foi a primeira coisa. Agora vem a pior parte, e vou falar claramente porque decidi não ser gentil comigo mesma ao contar isso. Eu poderia ter pedido o documento do fundo em qualquer dia desses últimos 11 anos. Eu era filha de uma beneficiária adulta. O nome do meu filho estava em uma lista que eu nunca tinha lido, e ninguém naquela família jamais trancou uma gaveta para me impedir de ver as coisas. Não havia nenhuma barreira. Eu nunca perguntei. Na nossa casa, perguntar sobre o fundo era considerado ganância. Minha avó disse isso uma vez sobre um primo, numa mesa onde eu estava sentada. Eu tinha talvez 14 anos e guardei aquilo. É assim que funciona. Você aprende uma frase aos 14 anos e obedece a ela até os 41. Digitei um e-mail para a Vilogugi Trust Company, em Newport, pedindo uma cópia da lista de janeiro exatamente como tinha sido emitida e uma cópia do documento que regulamentava o fundo. Li o e-mail 4 vezes. Lá em cima, o casaco de Wilder estava pendurado perto da porta, exatamente onde eu o tinha colocado, com os 4 botões ainda fechados, porque eu tinha tirado o casaco dele pela cabeça, como se ele ainda fosse um bebê. Em abril de 2022, eu estava na casa de açúcar e ouvi um primo ler o nome do meu filho de uma lista diante de 60 pessoas. Depois chorei no banheiro e pensei que aquilo tinha acabado. Enviei o e-mail antes do sol nascer. Isso era novidade. Dileia Puit me ligou de volta em menos de 2 dias, algo que depois descobri que não era normal, e em nenhum momento disse uma palavra sobre a minha família. Ela enviou a lista exatamente como tinha sido emitida em 9 de janeiro. Depois explicou, sem que eu perguntasse, porque eu nunca tinha visto aquilo. A lista completa vai para a casa do beneficiário da renda. Antes eram 2. Desde 2016, é apenas 1. Minha tia morreu em 2016. Eu fui ao funeral. Só naquela ligação eu entendi que a morte dela tinha deixado minha mãe como a única pessoa da família que recebia aquelas correspondências. O documento tinha 2 páginas. Os nomes estavam listados pela data de nascimento, que é como a lista é conferida todo mês de abril. E, no final da segunda página, havia uma observação. 8 nomes tinham aquela observação. Elegibilidade sujeita a análise pendente. Wilder era o 4º. Fiz a pergunta que eu não tinha feito a ninguém em 11 anos. E ela saiu da minha boca como se eu estivesse pedindo permissão para ter aquilo. Eu posso receber uma cópia do próprio documento do fundo? Pode. Você poderia ter recebido a qualquer momento. Vou colocar os 2 no correio e também enviar por e-mail. Você não precisa fazer isso. Assim, você terá uma cópia com carimbo. Foi só isso que ela disse sobre o assunto. Ela nunca falou comigo sobre minha mãe, nem antes, nem depois. E eu pensei mais sobre o jeito reservado daquela mulher do que sobre metade dos meus parentes. Imprimi a lista de 9 de janeiro e coloquei sobre a mesa da cozinha, ao lado do meu laptop, com a versão da minha mãe aberta ao lado. Depois fui lavar a louça do café da manhã,
porque ainda não estava pronta. 8 nomes tinham uma observação. O do meu filho era o quarto. Fiz 2 cópias antes de conseguir me obrigar a ler as 2 lado a lado. Não sei por quê. Acho que eu já sabia. O texto era idêntico. Palavra por palavra, linha por linha, até o final. A observação tinha desaparecido. A segunda página também tinha desaparecido com ela. Não era um resumo, nem uma paráfrase, nem um erro de formatação, porque um erro de formatação também teria levado o cabeçalho, e o cabeçalho estava perfeito. Meus dedos ficaram tão frios que o papel parecia pegajoso. A geladeira ligou, e eu conseguia ouvir cada parte dela. Não liguei para minha mãe. Fui até a cooperativa, tirei 2 cópias dos 2 documentos na máquina do escritório dos fundos, coloquei um conjunto no arquivo debaixo da minha mesa e mandei o outro para mim mesma, para uma caixa postal que mantenho para os recibos da igreja. Ela não tinha mentido. Ela tinha usado a tecla de apagar. Eu ainda estava com o envelope na mão, sem selar, quando o telefone tocou no banco do passageiro. Era ela. Ela chegou até mim primeiro. Quero que você perceba isso, porque eu não percebi na hora. Eu não tinha ligado para ninguém. Não tinha postado nada. E minha mãe me ligou primeiro, já com uma versão pronta. Querida, estou sofrendo muito por você desde domingo. Está. Estou. E quero pedir desculpas por você ter entendido aquilo daquela maneira. Você sabe como fica quando se sente deixada de lado. Você é assim desde pequena. E eu nunca joguei isso na sua cara. Ali estava. 30 segundos de conversa. Eu conseguia ouvir aquele som oco de viva voz e sabia que meu pai estava sentado a menos de 1 metro dela. E sabia, pela experiência, que ele não falaria. Mãe, o que você assinou em novembro? Nada que diga respeito a você. O que você assinou em novembro? Foi só uma organização. É o tipo de organização que seu avô teria querido que fosse feita há anos, mas ninguém teve coragem de fazer. Eu não vou discutir o fundo com você, Beatriz. E não vou fazer isso porque eu te amo e isso só vai te deixar chateada. A porta da frente abriu. Wilder entrou do ônibus com o casaco ainda abotoado até o pescoço e a mochila arrastando no chão. Ele parou no corredor quando viu meu rosto, e eu fiz meu rosto parecer outra coisa. Então meu pai disse as únicas 8 palavras que falou durante toda aquela ligação. Bem baixinho, quase fora do microfone, como um homem falando sozinho dentro de um celeiro. Sua mãe já teve essa briga antes, só isso. Elis. Foi só isso que ela precisou dizer. Ele não terminou a frase. Sou eu quem decide quem faz parte disso, ela me disse. Essa frase entrou no caderno que mantenho no caminhão. Eu anotei a data, porque eu já estava me tornando um tipo diferente de pessoa, mas ainda não tinha percebido. Na primeira semana de março, a seiva começou a subir, e todo o resto deste condado deixa de importar por um tempo. Eu faço a contabilidade da cooperativa durante a época da fervura, sentado em uma caixa virada de cabeça para baixo, perto do arco, com uma mesa de colo, porque o escritório não tem aquecimento e a sala das panelas é o lugar mais quente de Danville. Wilder vai comigo depois da escola. Ele pode ficar no mezanino, mas não pode entrar no chão da área de trabalho, e nunca, nenhuma vez, quebrou essa regra. Debaixo do telhado do mezanino, há uma folha de papel pardo de açougueiro, com pouco mais de 1 metro de largura, presa com pregos de telhado. Ela está ali desde que ele tinha 7 anos. É um mapa de estrelas. Só que nenhuma das constelações é de verdade. Cada constelação representa uma promessa que eu cumpri. Essa é a regra. Uma semana, quando voltou da 2ª série, ele estava convencido de que os adultos dizem coisas só para fazer as crianças pararem de perguntar. Em vez de discutir com ele, eu disse que nós iríamos contar os pontos. Se eu dissesse que faria alguma coisa e realmente fizesse, ele poderia desenhar uma nova constelação e dar um nome a ela. Se eu dissesse que faria e não fizesse, a última que tínhamos desenhado seria retirada. Naquele março, havia 9. Quantas cabem? Ele estava deitado de costas, com um lápis na mão, olhando para a parte de baixo do telhado. Depende de quão pequeno você desenhar. E se você errar uma? Então você risca e eu digo o motivo em voz alta. Depois você decide se o motivo é bom o bastante.
Isso já aconteceu 2 vezes? Você disse que uma delas tinha um bom motivo e a outra não. Ele ficou pensando por um tempo. Depois deu à nova constelação o nome do cachorro da cooperativa, um pastor de 14 anos que tem uma orelha que nunca funcionou. Ele escreveu o nome embaixo, a lápis, para que depois pudesse passar por cima com caneta. 9 constelações. Ele queria saber quantas cabiam no telhado. No dia 7 de março, o carro da minha mãe entrou na garagem sem avisar, com uma caixa de padaria no banco. Eu estava nos fundos da casa. Ouvi o final da conversa através da porta de tela. E antes disso, você se lembra de onde morava antes disso, querido? Um pouco. E a outra mulher, você se lembra dela? Você pode contar para a vovó. Saí para a varanda. Não levantei a voz e não coloquei a mão nele. Eu disse: Wilder, vá pegar a caixa no banco para mim. E ele foi. A conversa acabou. O rosto da minha mãe mudou enquanto eu observava. Não foi aos poucos. Foi como uma tela que reinicia, passando da expressão que ela estava usando com meu filho para a expressão que ela guardava para mim. E não houve nenhuma expressão entre as duas. Ele é um menino doce, ela disse. Eu só queria conhecê-lo. Levei minha mãe até o carro. O casaco dele estava jogado sobre o corrimão da varanda, onde ele tinha deixado, e nenhuma de nós o pegou. Ela entrou no carro. Não ligou o motor. Ficou ali na minha garagem por quase 1 minuto, com a porta fechada. Eu a vi tirar alguma coisa da bolsa e escrever nela, apoiando o papel contra o volante. Ela escreveu alguma coisa dentro do carro antes de ir embora. Eu não poderia dizer o que ela escreveu pelos 2 meses seguintes. A essa altura, aquilo já estava em um processo judicial. Mas posso dizer o que ela já tinha, porque fui eu que dei aquilo a ela. Em outubro de 2020, o Wilder estava comigo havia 1 ano e meio. A adoção ainda não tinha sido finalizada. Eu me sentei à mesa da cozinha com minha mãe e contei tudo a ela. A primeira família com quem ele ficou, a segunda, como ele era aos 14 meses quando chegou até mim e como foram as primeiras 6 semanas, às 3 da manhã. Contei a ela as partes que eram dele e que não cabia a mim contar. E contei tudo em detalhes. Ela ouviu com o queixo apoiado na mão, os olhos cheios de lágrimas, e disse: B, eu quero ser bem clara sobre por que fiz aquilo, porque seria mais fácil dizer que eu estava tentando me aproximar. Eu fiz porque queria que ela acreditasse que eu conseguia fazer aquilo. Troquei a história do meu filho pela aprovação da minha mãe. Ela me deu essa aprovação, e eu me senti mais leve por uns 5 anos. Naquela noite de março, abri um documento em branco e coloquei a data no topo. Depois escrevi o compromisso de 12 de novembro, como Renata tinha contado, depois as 2 listas e as diferenças entre elas, e depois o dia 7 de março e uma mulher escrevendo apoiada no volante. Datas na coluna da esquerda. O que elas significavam na coluna da direita. O caminhão de Renata entrou na garagem por volta das 8. Ela trouxe uma caixa de plástico com botas que Beckett tinha perdido o tamanho. Colocou as botas no corredor e perguntou se o Wilder já usava tamanho 2. Ela não mencionou o fundo, nem a sogra, nem a mensagem das 2 da manhã. Ficou 9 minutos e falou sobre botas. Eu tinha dado a ela a única coisa que ela poderia usar, a cronologia. Até o dia 16 de março, ela já tinha 11 páginas. Foi nesse dia que um homem usando um casaco de lona subiu pelo meu caminho com um envelope e pediu que eu confirmasse meu nome. Li o documento em pé na porta, com o vidro da tempestade ainda entre nós. Realtor Dick Family Trust. Petição para instruções. E, onde as partes estavam listadas, estava escrito: Beatrice Vance, individualmente como mãe e responsável legal natural de W.V., menor. Pensei muito no salão paroquial e quero dizer com sinceridade, aquilo foi pior do que no salão paroquial. Lá, ela tirou meu filho de uma fotografia. Aqui, ele tinha sido reduzido a 2 letras e um ponto por pessoas que nunca o conheceram e que não tinham nenhuma intenção de fazer mal a ele. E, de alguma forma, foi isso que mais me atingiu. O administrador estava pedindo à divisão de sucessões de calunnia que interpretasse o artigo 2, seção 2.4 do documento do fundo e desse instruções sobre como o administrador deveria proceder. Um tutor legal seria nomeado para o menor e para os beneficiários ainda não nascidos.
Anexada como prova B estava a lista de 9 de janeiro. A mesma lista que eles liam todo mês de abril. Agora ela tinha um carimbo do tribunal no canto. Não havia ninguém em casa para quem eu pudesse contar aquilo. O Wilder estava no treino. O cachorro do vizinho latia para o arado. Meu filho tinha virado 2 letras e um ponto. Dileia Puig tem uma sala de reuniões com uma janela que dá para um estacionamento e uma parede cheia de caixas de arquivo, com os anos escritos nas laterais com marcador. Ela colocou o documento de 1994 na minha frente, virou para que ficasse de frente para mim e foi explicando tudo com uma caneta, sem tocar no papel. Seção 2.4. Portanto, conforme foi escrito quando meu avô atualizou o fundo, uma pessoa adotada antes dos 18 anos ocupa a mesma posição que um filho nascido do pai ou da mãe adotiva, tanto neste documento quanto em todos os cálculos feitos com base nele. Então ela me mostrou o que minha mãe realmente possui. É um poder limitado de nomeação válido durante toda a vida. Ela exerce esse poder entregando um documento por escrito ao administrador do fundo. Foi por isso que recebemos o documento em 12 de novembro. Não porque ela nos contou. Entregar o documento ao administrador é justamente como isso é feito. E o que esse poder permite que ela faça? Escolher as partes e as proporções entre os beneficiários. Entre os beneficiários, a própria classe está definida no documento. São os descendentes de Wendell e Karen Tordick. Ela virou uma página. É a mesma lista que sua associação lê todo mês de abril. É dessa lista que vem a relação. Sempre foi assim. Depois ela fez as contas. E começou pelo dinheiro que poderia ser usado agora. Hoje eu acredito que isso foi de propósito. O fundo educacional é uma quantia anual retirada dos rendimentos para os beneficiários em idade escolar. Do jeito que está hoje, são 12 partes. Pelo documento de novembro, são 9 durante o ano escolar. A classe dos beneficiários restantes cai de 34 para 26, mas isso só será importante depois da vida da sua mãe. O fundo educacional será decidido em setembro. Ela não poderia simplesmente dar nada a ele? Não desse fundo. Ele é dividido igualmente entre todos os beneficiários em idade escolar, e o poder dela não alcança essa parte. Ela fechou a caneta. A única maneira de mudar o que uma criança recebe é mudar quantas crianças existem. O administrador não toma partido da sua família. O administrador toma posição sobre o documento. Ela fez uma pausa. E vou dizer uma coisa, o documento não é muito claro. Foi feito por um advogado de St. Johnsbury que fazia um bom trabalho e também preparava testamentos para metade deste condado por um preço fixo. Perguntei até onde ela teria que voltar para conseguir resolver tudo. Todos os nomes deste processo foram confirmados da mesma maneira. Ela disse que teria que voltar até o financiamento inicial, em 2005. Essa frase ficou comigo no caminhão durante todo o caminho de volta para casa e não significou absolutamente nada, porque eu não fazia ideia do que aquilo queria dizer. Sylvia Tordick Ames ligou às 10h50 daquela noite. Ela tem 71 anos e não começa uma ligação pedindo desculpas pelo horário. Você foi ao banco. Como você sabe? Porque eu também recebi uma citação. B. O nome do meu filho está naquela observação. Ele é um dos 8. Então, antes de decidir o que eu sou nessa história, você deveria saber que também tenho dinheiro nisso. Assim como você. Por que você está me ligando? Porque existe uma pergunta que ninguém na sua casa vai responder por você. Houve uma pausa, e dava para ouvir o relógio. Você sabe para impedir o que a seção 2.4 foi criada? Não. Quero ser sincera. Eu não pedi que ela me contasse. 41 anos de ensinamentos não desaparecem em um mês. Fiquei sentada na minha própria varanda, no frio, com o telefone encostado no ouvido, e deixei uma mulher de 71 anos decidir quanto eu tinha permissão para saber. O céu estava claro bastante naquela noite para ver toda a extensão das montanhas. Março aqui ainda é inverno, só que com uma luz melhor. Saturday, na casa de açúcar. Não traga nada. O que quero que você veja já está na prateleira. Você precisa saber para quem aquela cláusula foi escrita. Ela disse isso apontando para a prateleira que ocupa toda a parede norte da casa de açúcar, acima da pia.
Ali ficam 40 anos de coisas que ninguém nunca jogou fora, meias de filtro, um hidrômetro dentro de uma caixa e, no fundo, de pé, os livros das atas da associação. Silvia pegou um deles sem nem procurar. Ela tira aquele livro da prateleira desde a vida adulta. A panela estava funcionando. Era preciso falar mais alto ou chegar bem perto. Ela se aproximou. Reunião anual de 1978. Aqui mesmo. Naquela mesa. Ela apontou para a mesa comprida perto da porta, que está neste prédio há mais tempo que o próprio arco. A EMTT apresentou uma proposta para mudar o estatuto. Mudar uma palavra no artigo sobre os membros. Descendentes de sangue. O que isso significava? Na prática? Quem entra na lista? Quem recebe uma parte da área de produção de açúcar? Ela abriu o livro em uma página que nem precisou procurar e virou para mim. Ali estava a votação, escrita com caneta tinteiro. E aquela votação tinha como alvo uma única pessoa. E essa pessoa estava sentada naquela mesa quando a proposta foi lida. Quero te dizer uma coisa. Eu vi aquilo acontecendo. Eu não vi. Gail Tordic, 17 anos. Holly a adotou em 1963, quando ela tinha 2 anos. Todo mundo neste condado sabia disso, mas ninguém tinha dito isso em voz alta numa sala até aquela noite. Como foi a votação? Perdeu por 4 votos. Ela fechou o livro, mas manteve a mão sobre a capa. Então me contou uma coisa que eu ainda não tinha perguntado. Ela contou antes que eu pudesse chegar ao ponto de suspeitar. É uma coisa que percebi que as pessoas honestas fazem. Eu votei a favor. B. Eu tinha 23 anos. Estava exatamente onde você está agora e levantei a mão para tirar da lista uma garota com quem eu cresci. Então você vai querer saber se pode me usar. A resposta é sim. Mas você também precisa saber exatamente o que está usando. O vapor subia da panela, passava pela cúpula e saía para o frio, como sempre aconteceu, muito antes de qualquer uma de nós. Você votou para tirar minha mãe da lista. Sim. Eu queria te contar isso primeiro. Ela manteve a mão sobre a capa por um tempo. Agora me pergunte por que isso está no fundo e não no estatuto. Perguntei. Porque seu avô estava naquela reunião em 1978 e não disse nada. Nenhuma palavra. As pessoas jogaram isso na cara dele durante anos. Ela deixou aquilo no ar por um momento. Depois, ele esperou 16 anos. Em 1994, atualizou todo o fundo e colocou essa definição em um lugar onde uma votação de mãos levantadas não pudesse alcançá-la. Os estatutos podem mudar por votação numa reunião de sábado, com 40 pessoas na sala e uma cafeteira funcionando. Um documento do fundo não. Ele tirou das mãos desta família a definição de quem seria considerado descendente e colocou isso junto ao dinheiro, onde a única coisa que pode mexer é um tribunal. Então Sylvie me contou o que ele fez na reunião anual seguinte. E vou diminuir o ritmo aqui, porque essa é a coisa mais perto que eu vou chegar de ouvir a voz do meu avô. E só consigo ouvir isso por meio de uma mulher que estava naquela sala. Ele tinha 62 anos. Tinha uma cópia nova da atualização do fundo debaixo do braço, mas não a passou para ninguém. Ficou de pé na ponta da mesa comprida, com os óculos de leitura baixados, e leu uma sessão em voz alta para uma sala cheia de primos. Sylvie diz que ele leu devagar. Do jeito que você lê algo quando quer que aquilo seja lembrado, e não apenas entendido. Uma pessoa adotada antes dos 18 anos terá a mesma posição que um filho nascido do pai ou da mãe adotiva, tanto neste documento quanto em todos os cálculos feitos com base nele. Então ele tirou os óculos. Não explicou. Não discutiu com ninguém. Olhou por toda a extensão da mesa para a filha, que naquele ano tinha 33 anos e estava sentada mais ou menos no meio, do lado esquerdo. Minha mãe se levantou e disse: Obrigada. Sylvie inclinou a cabeça para trás naquele momento, e percebi que, havia 1 ou 2 minutos, ela estava olhando por cima de mim, para a parte de baixo do telhado do mezanino, onde uma folha de papel pardo estava presa com pregos de telhado. O que é aquilo? É do meu filho. Para que serve? Para me manter honesta. Ela ficou olhando para aquilo por mais alguns segundos.
Então disse que, em 2005, quando o fundo foi criado, todos eles tiveram que enviar ao banco documentos provando que pertenciam àquela classe, inclusive ela. Certidões de nascimento, certidões de casamento, qualquer documento que correspondesse ao caminho de cada um. Depois ela disse a coisa que fechava todo o círculo. E falou aquilo no meio do barulho da panela, sem dar nenhum peso especial às palavras. 1 ano depois de levantar a mão nesta sala, ela e o marido adotaram um menino. A seção 2.4 vale para ele. Foi por isso que ela estava sentada ali. Ele escreveu aquilo por ela. Ela disse: obrigada. Em 1994, fiz as contas no caminho de volta para casa, e elas fecharam de um jeito tão exato que chegava a dar frio. 12 partes viravam 9. 3 das 9 eram dos filhos de Aaron. Aaron financiou um sistema de vácuo usado e uma unidade de osmose reversa em 2024. E o pagamento dessa dívida vence novamente no outono. A classe restante era a segunda camada, de 34 para 26. Essa parte só será paga depois que minha mãe morrer. E ninguém troca uma irmã por dinheiro que só vai receber daqui a 20 anos. Mas 9 partes em vez de 12 aconteceria em setembro. Foi aí que tudo virou dentro da minha cabeça e continuou virado. Nunca foi sobre meu filho. Meu filho era apenas um dos 8 nomes que ela precisava tirar de uma lista. E ele era o único dos 8 que estava diante de uma câmera, numa tarde de domingo, usando um casaco com botões de madeira. Ela teria feito isso com o filho de Sylvie. Teria feito com qualquer um deles. Wilder estava dormindo no banco de trás, com o casaco sobre o corpo em vez de um cobertor, e os botões estavam fechados até o queixo. Nunca foi sobre sangue. Era sobre o denominador. Antes de contar o que fiz depois, quero saber o que você teria feito sentado naquele caminhão. Se você teria pegado o telefone e discutido com ela naquele mesmo momento, diga eu ligaria. Se você teria ficado em silêncio e começado a guardar os documentos, diga telhado. Eu li. Naquela noite, escrevi uma carta para minha mãe e não a enviei. 4 páginas. Cheguei a cerca de 2/3 da terceira antes de perceber o que eu realmente estava fazendo. Eu estava construindo um argumento que chegava até 1963. Eu tinha aquilo bem na minha frente. Todo mundo tinha. Nunca foi segredo. Era o fato mais comum daquela família. E eu ia tirar uma criança de 2 anos do colo de uma desconhecida e usá-la contra uma mulher de 65 anos, na frente de 60 parentes. E eu me sentiria maravilhosa por uns 9 segundos. Quero deixar claro que não recusei fazer isso porque sou uma pessoa boa. Eu recusei sozinha, em voz alta, sentada à mesa da cozinha. E falei em voz alta justamente porque não confiava em mim mesma para manter essa decisão em silêncio. Essa não é a briga. Não foi para isso que ele escreveu aquilo. Depois coloquei a carta no fogão a lenha e enviei um e-mail ao conselho dos administradores do fundo. 11 páginas de cronologia, as 2 listas com as diferenças marcadas, a data do compromisso de novembro como Hanata tinha me contado, o endereço do escritório e uma frase dizendo que as atas da associação de 1978 estavam numa prateleira da casa de açúcar e que Sylvie Tordic Ames tiraria o livro de lá para qualquer pessoa que pedisse. Não discuti com minha mãe nenhuma vez, desde aquele dia até o dia da audiência. Entreguei tudo o que tinha às pessoas cujo trabalho era cuidar disso. E essa é a única razão pela qual tudo terminou do jeito que terminou. Hanata se sentou à minha mesa da cozinha numa terça-feira e escreveu sua declaração à mão. 3 coisas. A data, o escritório, a pasta. Nada que ela não tivesse visto com os próprios olhos. Ela sabia o que estava assinando. Se eu ganhasse, as partes dos 3 filhos dela no fundo educacional diminuiriam naquele setembro, numa família que tinha um empréstimo para renovar no outono. Ela colocou a tampa de volta na caneta. Não me agradeça. Só repita o que eu disse para eu saber que você ouviu. Hanata assinou a declaração e pediu que eu não agradecesse. Eu repeti o que ela tinha dito. E então chegou abril. No dia 11, todos nós fomos até o mesmo prédio onde ficava o livro das atas. Mais de 60 pessoas, com cadeiras dobráveis organizadas em fileiras. A panela estava fria, e ainda havia no ar o cheiro do vapor da semana anterior preso na madeira. O primo que lê a lista faz isso todo mês de abril, desde que sou adulta.
Ele foi até a frente com 2 folhas e parou por cerca de meio segundo. Ninguém teria percebido, exceto que eu tinha passado 5 semanas aprendendo exatamente o que aquelas 2 folhas eram. Ele leu a versão pendente do administrador do fundo, 26 nomes em ordem de nascimento. 8 deles não foram cortados. E um dos 8 estava sentado na terceira fileira, usando o casaco, porque a casa de açúcar só fica quente perto da panela. E eu nunca tiro o casaco dele naquele prédio. Ninguém fez aquilo. É isso que torna tudo maior. Em fevereiro, uma mulher levantou um dedo e fez aquilo. Em abril, um homem decente, com uma prancheta na mão, fez o mesmo simplesmente lendo uma lista corretamente. Ele contou nos dedos até não ter mais nomes. Chegou ao fim da mão, olhou para ela e depois a colocou no colo. Então Sylvie Tordick Ame se levantou no fundo da sala. Ela propôs que a associação suspendesse o uso da lista do administrador do fundo como base para a relação de membros até que o tribunal decidisse, e que, enquanto isso, fosse usada a lista do ano anterior. Minha mãe já estava de pé antes que alguém pudesse apoiar a proposta. E quero que você ouça a voz dela, porque é a mesma voz que ela usa na igreja, nos funerais e no balcão da cooperativa. É uma voz calorosa, realmente agradável de ouvir. Meu pai construiu isto. Eu fiquei sentada naquela cadeira por 19 anos protegendo o que ele construiu. E não vou comandar uma reunião onde começamos a fingir que um erro de digitação do banco é a mesma coisa que a vontade dele. A sala se dividiu ao meio. Lisa se absteve. Minha irmã tem 2 filhos naquele grupo e ficou olhando para o chão. Aaron votou com nossa mãe. E 3 famílias naquela sala fizeram as contas dos 3 filhos dele e das 9 partes em cerca de 4 segundos. Eu vi quando fizeram isso. A proposta perdeu por 3 votos. E aqui está a coisa sobre um lugar assim, algo que eu não entendi até acontecer com minha própria família. A votação não foi a consequência. A votação foi apenas a votação. Até o fim de abril, 3 famílias tinham parado de falar com minha mãe. Ninguém anunciou nada. Eles simplesmente pararam de aparecer. Depois, Wilder estava sozinho perto da cafeteira, com as mãos nos bolsos do casaco. Uma mulher que eu reconhecia pelo rosto, mas nem saberia dizer o sobrenome, veio com um balde de quase 20 litros e uma concha. Colocou a concha na mão dele e disse: "Vem segurar isso. Preciso de mais um par de mãos e todo mundo aqui é inútil." Ele segurou por 40 minutos. Levou aquilo muito a sério. Uma mulher que eu mal conhecia deu um trabalho ao meu filho. Quando ele devolveu a concha, ela ainda estava quente. Ele levou o calor dela na palma da mão até o caminhão e ficou abrindo e fechando a mão. Aaron atravessou o estacionamento antes que eu conseguisse fechar a porta. Ele não pediu desculpas. Isso eu reconheço nele. Ele nunca fingiu ser outra pessoa. 9 partes. 3 são minhas. O pagamento do sistema de vácuo vence em outubro, e estou 4 pontos acima do que assinei. Ele colocou a mão no alto da porta. B resolve isso. Tira uma parte dela e acaba com isso. Ela vai fazer? Ela mesma disse. E o nome do Wilder? Ninguém está dizendo que ele não é seu filho. Não foi isso que eu perguntei. Então meu irmão disse a frase que provavelmente vou ouvir na cabeça quando tiver 80 anos. Ele falou como quem comenta sobre o tempo. E nem percebeu o que estava dizendo. Não é pessoal. É só uma fração. Fiquei olhando para ele tempo suficiente para deixá-lo desconfortável. Então ele tentou preencher o silêncio. Enfim, não está mais nas minhas mãos. A mãe ainda entrou com mais uma coisa. Ele parou. Disse que a mãe tinha entrado com mais uma coisa. Depois parou de novo. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele fechou a porta e foi embora pelo caminho de cascalho. E eu fiquei pensando naquilo por 25 dias. A tutora do processo de Lum chegou com a documentação no dia 6 de maio e me ligou antes que ela chegasse, para eu não abrir aquilo de surpresa. Ela fala em termos de procedimento. Todo mundo envolvido nisso fala assim. Mas dessa vez ela falou mais devagar do que nas outras 3 vezes. E aquela lentidão já era uma informação. Tem uma declaração complementar da sua mãe aí.
Quero que você saiba, antes de ler, que vou pedir para que ela seja retirada do processo e colocada sob sigilo. Vou protocolar isso hoje. Quais documentos foram anexados a ela? Os dela. Ela mesma assinou e ela mesma anexou. Uma pausa. Foi protocolado contra a orientação do advogado dela. Li tudo em pé, apoiada no balcão. Não me sentei em nenhum momento. Minha mãe tinha pegado a história da vida do meu filho diante de mim, os lugares onde ele tinha vivido, as idades, os detalhes que eu tinha contado a ela naquela mesa em 2020, enquanto ela estava com o queixo apoiado na mão. E ela tinha colocado tudo isso em um processo público no condado de Calonia, para apoiar um parágrafo dizendo que ele era, usando exatamente as palavras que ela escolheu, uma criança colocada em uma família, e não um descendente. E, atrás dos registros de acolhimento, como prova havia 4 linhas escritas à mão por ela mesma no verso de um recibo de padaria, datado de 7 de março, com o título, O que ele lembra. Depois ela pediu mais uma coisa ao tribunal. Pediu uma declaração dizendo que o poder concedido a ela incluía o poder de decidir quem se qualificava como descendente de acordo com a seção 2.4. Não uma parte. Não uma proporção. O poder de decidir quem era família, com isso confirmado por um juiz por escrito e de forma permanente. Quão público é um processo judicial? Qualquer pessoa pode entrar e pedir para ver. É por isso que estou entrando com o pedido hoje. Ela tinha escrito justamente a única coisa de que ele não se lembrava. Eu deixei uma página sobre o balcão da cozinha. Isso foi culpa minha, e de mais ninguém. Ele estava fazendo torrada. É um leitor cuidadoso e lê tudo que aparece na frente dele, como fazem as pessoas cuidadosas. Mãe, colocação é uma palavra sobre mim? A torradeira estava funcionando. Eu conseguia ouvir o aquecedor. Quero dizer que me virei com calma. Virei para ele e precisei começar a frase 2 vezes. Na segunda vez, consegui falar. É uma palavra que os adultos usam para falar dos anos antes de você ser meu. É uma palavra de processo. Não é uma palavra sobre você. A vovó escreveu isso? Escreveu. Tá bom. Ele comeu a torrada. Depois fomos até a casa de açúcar no escuro, e eu segurei a lanterna enquanto ele se deitava de costas debaixo do telhado, com um lápis na mão. Desenhamos uma 10ª constelação. Ele deu o próprio nome a ela. Uma semana depois, o nome escrito a lápis foi passado por cima com caneta, e foi assim que eu soube que ele estava falando sério. 3 coisas aconteceram em maio, e vou contar na ordem em que aconteceram. No dia 15, o tribunal aceitou o pedido. A declaração foi retirada do processo e a prova foi colocada sob sigilo. Foi tarde demais para minha cozinha e exatamente no momento certo para o processo. Eu fiz uma espécie de paz com os 2 lados dessa frase. Por volta do dia 20, o advogado da minha mãe pediu para deixar o caso, num condado onde 60 dos seus parentes moravam. Isso se espalha rápido. Ouvi a mesma coisa de 2 pessoas diferentes naquela mesma tarde. Uma vez, no balcão da cooperativa, e outra por uma responsável da igreja que queria saber se era verdade. Antes mesmo de eu ver aquilo no processo. Para uma mulher cuja reputação inteira depende de as pessoas acreditarem nela quando fala, aquela foi a primeira rachadura que alguém de fora da família conseguiu ver. E ela apareceu um mês inteiro antes da decisão. A terceira coisa foi de Leia Puig me dizer que o administrador do fundo iria apresentar o arquivo completo de verificação dos beneficiários como parte do processo. Tudo. O tribunal precisa ver como a classe foi definida, não como nós a definimos hoje. Precisa ver como ela foi definida desde o início do fundo. Silvia concordou em testemunhar sobre 1978 e 1994. A declaração de Renata já estava no processo. E, numa tarde de quinta-feira, Sylvie Tordic-Ame sentou à mesa da minha cozinha com meu filho e ensinou a ele 3 palavras para dizer em voz alta. O advogado vai fazer perguntas para você. Algumas você vai saber responder e outras não. O que você diz quando não sabe? Eu não sei. Em voz alta. Ele levantou o queixo novamente. Eu não sei. Eles repetiram isso 11 vezes, como exercício de soletrar, até ele conseguir dizer sem olhar para a mesa. A lista entrou no processo como prova B.
O casaco dele voltou da lavanderia com as mangas um pouco acima dos pulsos. 29 dias. Tudo o que tínhamos já estava no processo. O tribunal de St. Johnsbury tem um balcão com uma folha de entrada presa a uma prancheta e uma caneta presa por uma corrente. Todo mundo que entra precisa escrever o próprio nome. Minha mãe entrou às 5h09, com meu pai de um lado e meu irmão do outro, sem nenhum advogado. A sala percebeu antes de mim. Eu estava olhando para os sapatos do meu filho. Ela cumprimentou o funcionário como cumprimenta uma visita na porta de casa. Chamou pelo primeiro nome, entregou um papel e comentou alguma coisa sobre o clima que estavam tendo. Ele é um homem que trabalha com documentos judiciais e nunca esteve na casa dela. Ela pegou a caneta e ofereceu-se para assinar pelos 3 de uma vez. Cada um assina o próprio nome, senhora. Ela assinou o próprio nome. Depois ficou ali segurando a caneta enquanto meu pai assinava. Depois meu irmão. E demorou muito. Não havia nenhum lugar onde ela pudesse colocar todo aquele calor que tinha trazido consigo. Eu estava na segunda fileira com o Wilder e a tutora legal. Sylvie Tordick Ames estava no fundo, com o filho, que tem 47 anos e dirigiu desde longe para estar naquela sala. Ela cumprimentou o funcionário pelo nome. Ele disse: cada um assina o próprio nome. Ah! O representante do Conselho dos Administradores do fundo era um homem grande e tranquilo, de Burlington, e não fez nenhum discurso. Ele pediu ao tribunal que respondesse apenas uma pergunta e passou 40 minutos garantindo que aquela fosse a única pergunta na sala. Qual era o alcance do poder? Primeiro, ele apresentou o documento de 1994. Seção 2.4, exatamente como estava escrita. Mesma posição neste documento e em todos os cálculos feitos com base nele. Depois veio a cláusula que concedia o poder. Ele leu as palavras principais 2 vezes. Escolher entre os descendentes as partes e proporções. Então ele mostrou o documento que minha mãe tinha assinado em novembro e a cláusula que ela tinha colocado nele. Colocou os 2 documentos lado a lado no projetor e deixou o tribunal olhando para eles por mais tempo do que seria confortável. Um poder especial usado para uma finalidade que está fora do que lhe permite não é um sucesso parcial. Ele falha por completo. A regra é sobre abuso de um poder especial, e não exige que exista desonestidade. Basta que o poder seja usado para conseguir algo para o qual ele nunca foi concedido. Então ele fez uma coisa que eu não esperava. Leu em voz alta a própria petição da minha mãe. O pedido dela para que o tribunal declarasse que seu poder incluía a autoridade para decidir quem se qualificava como descendente. Meritíssimo, a parte requerida pediu a este tribunal que defina o alcance da autoridade dela. O administrador do fundo concorda que o tribunal deve fazer isso. Ele apresentou o arquivo de verificação dos beneficiários como base usada pelo administrador para determinar a classe. Sylvie testemunhou por 9 minutos, sobre 1978 e 1994, e sobre um homem lendo uma sessão em voz alta com os óculos abaixados. Minha mãe falou por si mesma e falou sobre os desejos do pai dela. Ela não foi ruim nisso. Ela passou a vida inteira convencendo pessoas. O juiz deixou que ela terminasse. Depois fez uma pergunta, sem nenhum peso na voz. Em que parte do documento está a autoridade que a senhora está descrevendo? A cronologia estava no meu colo, dentro de uma pasta, e eu nunca a abri. O advogado pediu para abrir o arquivo de verificação na parte de março de 2005. O funcionário trouxe a caixa. O advogado pediu a aba marcada março de 2005. Ele leu a anotação do índice para o processo. Decreto do Condado de Calonia, 1963, entregue ao administrador em março de 2005 para estabelecer a posição na classe dos descendentes de Wendell e Corin Tordick. Anexado estava um formulário de verificação assinado. Ele leu o nome na linha da assinatura. Gail Tordick Vance. Ninguém naquela sala disse a palavra hipocrisia. Ninguém levantou a voz. O advogado leu uma data e depois a outra e colocou as 2 páginas lado a lado sobre o vidro. Março de 2005. Novembro de 2025. O tribunal não disse nada sobre como ela entrou naquela família. Nenhuma palavra, naquela época ou em qualquer outra. O tribunal perguntou qual documento definia a classe.
A resposta estava havia 21 anos dentro de uma caixa do banco, escrita pela própria mão dela. O rosto dela não mudou. As mãos mudaram. 2 assinaturas, com 20 anos de diferença, feitas pela mesma mão. Então a tutora de Leon se levantou e leu o relatório dela para o processo, em plena audiência, com todos sentados ali. Havia uma parte do relatório dedicada às próprias palavras da criança. Ela tinha ido à minha cozinha. Tinha sentado à mesa com ele durante 1 hora, numa terça-feira, enquanto eu ficava no outro cômodo, porque é assim que esse tipo de conversa deve acontecer. Ela leu que havia um telhado numa casa de açúcar em Danville, com um céu de papel preso nele. Leu que havia 10 constelações naquele céu e que cada uma representava uma promessa que tinha sido cumprida. Leu que o menino explicou a regra para tirar uma constelação e teve cuidado para ter certeza de que ela tinha entendido. Ela leu que, quando fez certas perguntas a ele, ele respondeu: "Eu não sei." Ela leu que ele disse isso 2 vezes e colocou as 2 respostas no relatório. Eu ouvi a frase do meu filho sobre o telhado sair da boca de uma estranha, na frente da minha mãe, e entrar em um documento que vai existir por mais tempo do que qualquer um de nós. Eu não olhei para minha mãe durante aquilo. Desde então, fico pensando se deveria ter olhado. Uma estranha leu em voz alta a frase do meu filho sobre o telhado. O juiz disse que iria analisar o caso, marcou uma data para 2 semanas depois e então acabou. Todo mundo se levantou ao mesmo tempo, como sempre acontece. No corredor, minha mãe veio até mim. O corredor daquele prédio é frio em junho porque o ar-condicionado só tem uma configuração. Ela parou um pouco mais perto do que precisava. "Você vai se arrepender disso no meu funeral." Ela estava falando sério. Falou como alguém que pensou muito em alguma coisa dentro do carro. E ela não estava totalmente errada sobre como aquilo funcionava. Ela mantém esse poder até morrer. E ela sabia disso. Estava me contando isso. Eu não dei nada a ela. Nenhuma palavra, nenhuma expressão, nenhum movimento. Ela tinha ido até ali esperando uma reação, e eu não tinha nenhuma para dar. Então me agachei e abotoei o casaco do meu filho. Os 4 botões, porque aquele corredor estava frio e porque minhas mãos sabem fazer isso. "Você vai se arrepender disso no meu funeral", ela disse. Eu abotoei o casaco dele. A decisão saiu no dia 18 de junho, e Dileia Puit leu uma frase para mim pelo telefone enquanto eu estava no escritório da cooperativa, com uma pilha de notas sem preço na mão. O poder concedido é um poder para distribuir partes e proporções dentro de uma classe definida pelo documento de 1994. A tentativa de redefinir essa classe foi um uso do poder fora da autoridade concedida. O abuso de um poder especial torna o ato totalmente inválido, e não apenas em parte. A seção 2.4 continua valendo. O administrador foi instruído a devolver 8 nomes à lista e restaurar o fundo educacional para 12 partes no próximo ano escolar. As despesas legais do processo foram cobradas da renda vitalícia dela. Em palavras simples, minha mãe vai pagar por isso com o próprio pagamento mensal pelo resto da vida. E então veio o parágrafo que ela não esperava. Ninguém tinha pedido aquilo, e eu nem sabia que um tribunal podia fazer isso. O tribunal mantém a jurisdição. O administrador não poderá cumprir nenhum exercício futuro desse poder sem a aprovação prévia do tribunal. Ela continua tendo poder. Continua tendo esse poder no papel até morrer. Só que ele nunca mais poderá fazer nada. Isso é permanente. Está sujeito a recurso, e ela tem 30 dias. Ela não recorreu. Vou contar isso agora para você não ficar esperando por isso. Terminei as notas. Todas elas. Calculei 4 páginas de tambores, galões e filtros, com o telefone na outra mão, e não deixei passar nenhuma linha. Depois fui até o caminhão. Fechei a porta antes de começar. E começou forte. Terminou em 90 segundos. Então fui para casa. Ela nunca teve autoridade. Ela só teve a capacidade de agir como se tivesse. A lista restaurada foi enviada para todas as famílias por carta registrada, com o carimbo do administrador do fundo, e sem nenhuma nota de rodapé em nenhuma das 2 páginas. No dia 11 de julho, a associação fez uma reunião especial na Casa de Açúcar. O tacho estava frio, as mesmas cadeiras dobráveis. Silvia Tordic Ames leu a decisão para ser registrada na ata.
Ela leu no mesmo livro que guarda o registro de 1978 e, antes de começar, falou em voz alta o número da página da votação de 1978, para que ficasse registrado ao lado dela. E não explicou por que estava fazendo aquilo. Depois veio uma proposta para tirar minha mãe da presidência. Por 19 anos, minha mãe ocupou aquela cadeira. Não houve discurso. Não houve gritos. Houve uma votação levantando as mãos e uma linha escrita no livro, e tudo levou menos de 2 minutos. Aaron se absteve. Lisa votou sim e não olhou para mim. Decidi não guardar isso contra ela, embora tenha demorado um tempo para chegar a essa decisão. Minha mãe não falou uma única vez naquela reunião. Ela não tinha mais nada naquela sala para falar. 19 anos terminaram com uma votação levantando as mãos dentro de uma casa de açúcar. Se alguma vez deixaram seu nome fora de uma lista, de um cartão, de uma fotografia, de um testamento ou de uma relação que alguém lê em voz alta uma vez por ano, eu gostaria de ouvir sobre isso. E se você é do tipo de pessoa que gosta de ficar comigo em histórias assim, inscreva-se e continue aqui comigo por mais um tempo. O envelope chegou no fim de julho, com a letra dela. Dentro havia uma fotografia junto com um pedaço de papel. A fotografia era do Natal de 1963. Meu avô estava sentado em uma cadeira, com os óculos no bolso da camisa. No colo dele havia uma menina de uns 2 anos, usando um vestido de veludo, com o punho agarrado à lapela dele. Alguém tinha escrito o ano atrás da foto, a lápis. Ela sabia exatamente o que aquela foto era. Mandou de propósito. Ela não estava confusa sobre quem estava naquele colo. O bilhete tinha 4 linhas. Vou dar a última porque ela resume tudo. Desculpe que você tenha precisado transformar isso em uma guerra. Não que ela estivesse errada. Não que ela tivesse feito aquilo. Desculpe porque eu precisei disso. E, na terceira linha, estava a parte em que ela explicava que tinha mantido aquela família unida por 40 anos, enquanto outras pessoas faziam seus próprios acordos e esperavam que o resto de nós aceitasse tudo. Ela olhou para aquela fotografia e não viu uma dívida. Ela viu um crédito. Eu não respondi. Coloquei a fotografia e o bilhete na caixa, com a cronologia por cima, fechei a tampa e coloquei a caixa na prateleira do armário do corredor, onde ficam as pastas de impostos. Não queimei. Não coloquei em uma moldura. Eu arquivei. O envelope ficou aberto sobre a mesa por 2 dias. Na segunda noite, Wilder desceu para beber água, viu a foto e perguntou de quem era. Eu disse que era da vovó quando tinha 2 anos. Ele ficou olhando por um tempo. Então me perguntou outra coisa. Para sempre ainda vale depois que a pessoa morre? Eu poderia ter dito sim. Teria levado meio segundo, e seria mentira. E eu tenho um céu de papel cheio de motivos para não mentir para aquela criança. Não sozinho. É por isso que colocamos as coisas por escrito. Foi isso que tudo isso significou. Então está escrito. Está escrito em 3 lugares, e um deles é um tribunal. Tá bom. Ele pegou a água e subiu. Ele tinha perguntado se o para sempre ainda valia depois que ele se fosse. O dia 28 de julho começou com 44 graus no termômetro da varanda às 4 da manhã, o que é uma manhã fria para julho, até mesmo aqui em cima, e ainda estava completamente escuro. Eu estava acordada porque tinha uma caixa para fechar. O código tinha diminuído em junho, e eu vim adiando admitir isso. 4 botões de madeira, um deles substituído por mim em 2023, às 11 da noite, por um botão de uma cor um pouco diferente. Dobrei o casaco e coloquei em cima das botas que tinham voltado pelo outro caminho. Hanata passou para buscá-lo antes do trabalho. Ela pegou, olhou para os botões e colocou no banco de trás. Ainda tem muito uso pela frente. Foi só isso que qualquer uma de nós disse sobre o assunto, e foi a quantidade certa. O mapa das estrelas saiu do telhado da casa de açúcar no meio do mês. Um pedaço de papel pardo de mais ou menos 1,20 metros, com os furos dos pregos nos cantos. Agora ele está atrás de um vidro, no corredor entre o banheiro e meu quarto. Precisei tentar 2 vezes até conseguir deixar a moldura reta. Há 11 constelações nele. Ele deu nome à 11ª em junho, 3 dias depois da decisão, escrevendo a lápis. Na semana seguinte, passou o nome por cima com caneta.
Ele nunca me contou o que o nome significa, e eu nunca perguntei. Algumas coisas são só dele. Fomos para a varanda antes de clarear. Ele estava com um cobertor. Eu estava com café. Além da serra, o céu estava fazendo aquela coisa que acontece uns 20 minutos antes do nascer do sol, quando o preto começa a desaparecer de baixo para cima, e ainda dá para enxergar tudo se você souber onde olhar. Era o mesmo céu que estava sobre o estacionamento em fevereiro. Não falo com minha mãe desde que o envelope chegou. Ela ainda está neste condado, ainda naquela igreja, ainda no balcão da cooperativa aos sábados. Ainda virão natais que eu não sei como enfrentar. Mas a lista é lida todo mês de abril naquele prédio, em ordem de nascimento. E a lista usada para isso agora tem um carimbo do tribunal. 6 nos degraus, 34 na relação. As duas coisas são verdadeiras novamente.